paz do Senhor, meus irmãos. Pastor Ronaldo Camilo, professor do CFO. Sabemos aí que não podemos usar os espaços físicos da nossa igreja, devido aí à restrição das autoridades e prevenção também para nós. Mas nós estamos aí na iminência do final do curso e prestes a chegar aos dias da formatura e nós precisamos dar continuidade ao curso. Diante de tudo isso, eu resolvi fazer a aula para os irmãos e mandar no grupo do WhatsApp. Então você vai ter o tempo de estudar aquele que você achar melhor, tá bom? Se você achar que no horário, à noite, de dia, enfim, qualquer horário, você vai ter aí disponibilizado no teu celular a aula do CFO de hoje, tá bom? Vamos dar continuidade, nós estamos falando sobre teologia pastoral, dentro da apostila que falou já de hermenêutica, de homilética e agora teologia pastoral, e estamos aí, terminamos o tópico 3 e entrando aí o tópico 4. Tópico 4, vamos lá para o slide? Tópico 4, o pastor e a sua visão do reino de Deus. Possuir a visão do reino de Deus é fundamental para o desenvolvimento pastoral, no caso do ministério pastoral, pois trata-se da compreensão dos ministérios e planos de Deus para o seu povo, ok? Essa primeira parte aqui, o que o comentarista está dizendo? Que o pastor ele precisa ter a visão do reino, ele não pode ter uma visão micro, mas ele tem que ter uma visão macro, ampla, ele precisa ver todos os lados e espaço que vai alcançar esse reino de Deus. Ele não pode estar preso à sua visão somente à sua igreja local, mas tudo aquilo que ele for fazer, ele precisa ter uma visão do reino, ok? Então é fundamental isso para o desenvolvimento do ministério pastoral, porque se trata da compreensão dos mistérios, você vai compreender os mistérios e os planos de Deus, no caso para o seu povo, o povo que faz parte deste reino, tá bom? O reino de Deus significa, olhando ali, ó, significa também o governo espiritual, tanto na terra como no céu. Esse governo de Deus ele não só é terreno e também não é só celestial. Ele é tanto na terra como no céu, tá bom? O governo aí, ele vai visar mostrar e manifestar três coisas, três aspectos aí interessantes. Primeiro, o poder de Deus. Segundo, a sua glória. E terceiro, a sua soberania. O poder de Deus, glória e soberania, ela precisa ser demonstrada. E para demonstrar isso aos homens, é através deste reino que eu e você, que somos aí ministros do Senhor, que estamos empenhados nesse reino, precisamos ter a visão para levar conhecido às pessoas, tá bom? Em todas as áreas da vida humana. Vamos para o próximo slide. O pastor sabe que um dos propósitos da vida de Jesus ao mundo foi implantar o reino espiritual entre os homens. Esse é o propósito que Jesus veio. Ele veio implantar esse reino espiritual aí entre os homens, tá bom? Por quê? Porque também a razão de tudo isso é que a implantação do reino, desse reino, é porque Satanás, quando ele veio, ele pecou e ele foi destituído lá da glória e ele foi jogado à terra, ele veio e implantou o seu império na terra. Então, o reino de Deus, ele tem um objetivo, essa implementação, de atrair os homens para Deus, atrair esses homens para Deus. E também o reino foi implantado para fazer oposição ao reino do inimigo. Então você veja, o inimigo ele é expulso do paraíso, ele veio à terra, e Jesus, e aí ele implanta aqui o seu império, e Jesus quando ele vem, ele implanta o seu reino, é chegado o reino dos céus, tá? Com o objetivo de atrair os homens a este reino e também fazer oposição ao império das trevas, governado aí pelo diabo, sempre lembrando que o governo dele, o império dele, como queira dizer, ele tem um limite. Qual é o limite? Até onde o próprio Deus permite que ele vá. Próximo slide aí, por favor. Possuir a visão do reino de Deus implica ver tudo no sentido espiritual, a partir do ponto de vista de Deus. Observe que coisa interessante. Fazer parte desse reino, possuir esse reino, a nossa visão ela tem que ser no sentido espiritual, do ponto de vista, o princípio é o ponto de vista de Deus, não é o ponto de vista meu. Porque eu estou aqui olhando para frente aqui, eu consigo ter uma visão, mas o irmão Salmir que está me auxiliando ali, a visão dele já é contrária da minha. Os nossos pontos de vista são diferentes. Quando nós falamos de reino de Deus, a visão ela precisa ser do ponto de vista de Deus. Como que eu posso ter uma visão a partir do ponto de vista de Deus? Olhando para a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, meditando a palavra de Deus e sendo direcionado pelo Espírito Santo.
aí a minha visão desse reino, ele é sempre voltada ao ponto de vista de Deus. Não do meu ponto de vista, ou do ponto de vista que seja da ciência, ou de qualquer outra coisa. Mas ele precisa ser o ponto de vista de Deus. Como que Deus agiria? O que Deus faria? Qual que é o princípio bíblico? Enfim, tudo aquilo que a Bíblia nos ensina e tudo que é necessário para isso, as Escrituras vai ter para nos informar e nos trazer o conhecimento. Também significa sentir as coisas segundo o sentido de Deus. Eu tenho que sentir como o próprio Deus. A igreja, eu preciso ver que a igreja ela é como o povo de Deus nesse reino e o pastor como o ministro desse reino. A igreja é o povo do reino e o pastor é o ministro do reino. Então ele é o agente fundamental para a expansão do reino. Esse pastor, ele vai ser o agente fundamental para que esse reino venha crescer, que ele venha se expandir e alcançar outros lugares. Observe só, como Paulo tem esse entendimento. A Bíblia vai nos dizer que quando ele começa a expandir o reino entre os gentios, chega uma hora que alguém diz assim, aqueles que têm alvoroçado o mundo chegou até nós. Ou seja, ele diante mesmo das limitações da sua época, ele conseguiu alcançar o mundo e alvoroçar o mundo da sua época. Tá? O reino compreende o domínio de Deus sobre todas as esferas da criação. Tá? É o domínio do próprio Deus sobre todas as esferas da criação, sem exceção. Só lembrando que o homem, diante de toda a criação, é a coroa da criação e é o único que tem a capacidade de raciocínio. Uma vez que ele tem a capacidade de raciocínio, ele vai estar expandindo, ele vai estar levando esse reino de uma forma que a Bíblia queira. Vamos para o próximo item, dentro desse mesmo tópico, que é o reino de Deus, é o tema central da fé cristã. O reino de Deus não é um tema, mas ele é o tema central de toda a Bíblia. Observe que se você pegar de Gênesis a Apocalipse, o tema central da Bíblia, ele vai concentrar-se no reino de Deus, porque Deus é o que está governando com sabedoria desde o princípio, ele subsiste eternamente. Então, tudo que acontece, tudo que vem acontecendo ao longo dos anos e que vai acontecer está dentro de um domínio. Quando se fala de reino, fala de domínio. Esse domínio, ele é do próprio Deus. Então, o tema reino de Deus dentro da Bíblia não é só um tema, mas ele é o tema central, porque ele vem também para ser instaurado no meio dos homens este reino. Tá? Colocando o reino de Deus no seu devido lugar, e onde é o devido lugar dele? Em primeiro lugar, como está lá em Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Os ministérios, os dons e todas as demais doutrinas se encaixam. Senão, vão se perder e se desviar do propósito pelos quais existe. Então, se eu coloco esse reino em primeiro lugar, está certinho, esse é o caminho. As demais coisas ela vai ser acrescentada. Se eu tiver todas as outras coisas e o reino não estiver em primeiro lugar, eu vou ter um problema muito sério. Bom, aí não vai funcionar direitinho. Vamos ver algum exemplo que vai estar no próximo slide aí? Olha só que interessante. Há quem dê toda a ênfase possível em temas fundamentais da fé cristã, mas se esquece do primordial. E qual é o primordial? O reino de Deus. Isso significa que se o tema central está ausente, aí você tem um perigo muito grave. Ele precisa estar presente. Ele vai fazer a seguinte comparação. Ele é como querer mostrar o motor do carro sem o eixo. Todo motor funciona sobre um eixo, precisa ter um eixo. Se o eixo não está no lugar, não adianta ter pistão, não adianta aros ou cabo, vela, válvula, e tudo aquilo que vai dentro de um carro. É preciso estar tudo, cada um no seu lugar, para as coisas funcionarem bem. Eu posso ter um motor com a maior potência que for, mas se não estiver inserido dentro de um contexto, dentro de um carro, para que possa corresponder a ele, aí esse eixo central, esse motor não vai ter valor nenhum. Assim é o reino de Deus quando ele está fora do contexto, quando ele não dá a devida vazão e a ênfase que ele necessita, tá bom? Ainda dizendo desse exemplo, diz assim, em torno desse eixo do motor que tudo tem no seu lugar. A guerra espiritual, santificação, adoração, evangelismo, discipulado, dons ministeriais e também espirituais, precisa estar cada um no seu devido lugar dentro desse reino. Não adianta eu querer trabalhar muito um ponto e não tiver a prioridade do reino. Se eu trabalhar numa igreja só para adoração e não estiver inserido dentro do reino, não vai ter sentido. Se eu trabalhar a questão de dons espirituais ou ministeriais, que seja, aí essa igreja ela não vai estar caminhando bem, porque ela não está inserida
dentro de um reino, e esse reino precisa ser valorizado e enfatizado. Tá? Mas, se não tem o reino, diz assim, são todos temas soltos, desconexos e, na maioria das vezes, mal localizado e desorientado. Então, fica para nós aí a dica. Nós precisamos estar inserido dentro de um reino. E o reino de Deus é o tema central da fé cristã. Ainda dentro do mesmo tópico, o tópico 4, o pastor e a sua visão no reino de Deus, nós vamos falar um pouquinho sobre o pastor e o fruto do Espírito. Tá? O fruto do Espírito, está lá em Gálatas 5, 22, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tá? Aqui eu quero fazer uma ressalva. Se você voltar os versículos anteriores, você vai falar sobre as obras da carne. E obras da carne, ela está no plural. E fruto do Espírito, ele é no singular, porque é um fruto com 9 qualidades. Então, amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, são qualidades de um fruto. Tá? Também precisamos observar o seguinte, quando se fala de dons espirituais, fala de buscar dons espirituais. Porém, quando se fala de fruto do Espírito, não se busca fruto do Espírito, porque o fruto você precisa produzir. Então é algo que você tem que produzir, você tem que trabalhar isso na sua vida para que possa ter essas qualidades aí do fruto do Espírito. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre eles, mas antes deixa eu só concluir aqui esse slide. Diz assim, o fruto do Espírito é exigido e esperado por Deus de qualquer cristão. Então Deus já espera isso de qualquer cristão. Porém, entretanto, contudo, ele espera principalmente do pastor. O pastor precisa produzir esse fruto. Tá? Nós vivemos num mundo onde as obras da carne são manifestas em todos os setores da vida humana. É assim que está o mundo. E nós precisamos ser luz do mundo. E nós precisamos produzir o fruto, viver essas qualidades do fruto, para que o próximo, as pessoas possam olhar em nós e ver diferença em relação aos demais. Exige-se isso de todos os cristãos? Deus requer isso de todo cristão. Mas principalmente aí do pastor da igreja. Tá? Os homens de Deus, através do fruto do Espírito, devem reverter esse quadro. Que quadro? É esse momento que o mundo está vivendo aí de obras da carne. Tá? E através do fruto do Espírito, ele deve fazer isso, mostrando ao mundo as próprias qualidades do Espírito de Deus. Pois as virtudes que são apresentadas aqui correspondem a um caráter divino, provém do próprio Deus. Então nós vamos falar um pouquinho sobre cada um, assim, de forma bem resumida, para que possamos entender, tá? Primeiro fruto do Espírito, primeira qualidade, melhor dizendo, do fruto do Espírito é o amor. Ali, os irmãos, tá? Ela é a suprema virtude do fruto espiritual. A qualidade suprema, é a principal, porque sem ela você não vai conseguir as demais. Tá? Ela precisa ser cultivada, tá? E através delas as outras virtudes. Mas o amor é a fonte de toda a espiritualidade. Sem amor, meu querido, é como um sino que tine lá e não tem nada de emoção, não tem nada de sentimento, mas só faz um barulho. Tá? Segundo a qualidade, nós temos a alegria. Algumas traduções está colocada como gozo, porque há uma diferença. E aqui essa alegria está no sentido de gozo. Uma alegria normal, ela vem de algo externo para interno. E o gozo não, já vem de dentro para fora. Não importa o momento que você vive, não importa o que você está passando, esse gozo já está dentro de você. Ainda que externamente as coisas estejam tudo ao contrário. E quando você tem essa qualidade no fruto, você, como até cantamos, nós louvamos a Deus, não importa a circunstância. Então é um bem-estar espiritual de regozijo, independente da circunstância. Terceiro, vamos falar sobre a paz. A paz é um legado de Cristo no crente salvo, provém do próprio Deus, do próprio Jesus, porque Ele é o princípio da paz. E não há como, irmãos, nós alcançarmos paz se não for através de Jesus. Então, quando você começa a produzir essa qualidade no fruto, você primeiramente tem paz com Deus, segundo, você tem paz consigo mesmo, e aí, terceiro, você tem paz com o próximo. Então, é importante estar trabalhando para que venha a ter essa qualidade e produzir essa qualidade do fruto. Próximo aí, longanimidade. A longanimidade é um atributo de Deus, do próprio Deus, um atributo, aliás, moral de Deus, tá? Trata de ter paciência com os erros dos homens. Nós precisamos ter. É muito comum querer que Deus tenha paciência e tolerância com os nossos erros, mas às vezes nós não temos essa paciência com o erro das demais pessoas. A longanimidade ela vai trabalhar isso nas nossas vidas, é que nós vamos ter paciência naquilo que os homens vierem errar contra nós.
Paciência permite subjugar a ira, você vai subjugar a ira e o senso de contenda, vai evitar a contenda no seu meio de vivência. Depois nós temos aí a benignidade. Benignidade é bondade ao extremo, significa excelência de caráter, honestidade e benevolência. Quem possui essa virtude nunca se mostra inflexível ou ditador para com seu semelhante, mas ele para, repensa, e ele nunca vai ser inflexível, nunca vai ser um ditador em relação ao seu semelhante, mas ele vai ter a longanimidade para poder trabalhar isso. E o complemento disso vem da próxima qualidade, que é a bondade. A bondade é o resultado da benignidade, é o complemento, é a prática da benignidade. Tá? Fazer é fazer na prática o que é bom, o que é agradável, o que é útil. Trata-se de ser generoso, de ser gentil para com as pessoas, independente quem seja, independente da situação que esteja vivendo. Tá bom? Ainda temos mais 3 aí para completar os 9 qualidades do fruto do Espírito. Próximo aí é a fidelidade. A fidelidade trata de alguém que é leal, sincero e verdadeiro. E isso nós olhamos para o próprio Deus, como Ele nos dá esse exemplo, porque Deus é fiel, Jesus é fiel, e é preciso que nós também tenhamos o caráter de fidelidade, irmãos. Nós precisamos ser fiéis a Deus, nós precisamos ser fiéis ao nosso ministério, nós precisamos ser fiéis ao nosso casamento, nós precisamos ser fiéis ao próximo, enfim, irmãos, fidelidade é uma das qualidades aí do fruto do Espírito. Verdadeiro cristão, ele tem uma vida de fidelidade. Temos ainda mansidão. A mansidão é o resultado de uma verdadeira humildade. Deus é a fonte dessa virtude. Jesus Cristo é o exemplo maior de mansidão. E ele mesmo diz, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então ele chama isso para ele porque ele tem essa qualidade de fruto. Aliás, dos frutos do Espírito ele tem todos, mas estou aqui citando o caso da mansidão, que ele chega até a convidar para aprender dele e observar como ele é manso diante das circunstâncias que o homem, que na verdade ele como Deus, poderia estar irado com o homem e tomar atitudes, mas ele é manso para conosco, tá? E por último, vai falar da temperança, nessa tradução que nós vemos aí, tá como domínio próprio, tá? Significa um autocontrole, ser moderado, tá? O fruto dessa virtude abrange renúncia dos desejos e prazeres deste mundo. Você tem equilíbrio, você vai abrir mão das coisas do mundo, tá? A falta de domínio próprio, falta também equilíbrio. E nós precisamos ter esse cuidado. Por quê, irmãos? Porque se nós não tivermos domínio próprio, nós pendemos ou para a direita ou para a esquerda, nós seremos extremistas, e nós não podemos ser extremistas, nós temos que ter uma vida equilibrada, tá bom? Essas novas qualidades do fruto do Espírito, todo cristão precisa ter, mas principalmente o pastor que tem a visão do reino precisa estar produzindo essas qualidades do fruto do Espírito. Próximo tópico que nós vamos estudar agora, irmãos, dentro desse mesmo tópico aqui, o próximo item, na verdade, o pastor e a sua visão do reino de Deus. Nós vamos falar da estatística sobre o ministério pastoral e também vamos falar também em relação à esposa e os filhos. Então vamos falar em relação ao pastor, em relação à esposa do pastor e também em relação ao filho ou os filhos do pastor, como queira, tá bom? Tem um livro do pastor Ed Hicks, Pastores em Risco, do escritor A.D.B. London, menciona estatísticas assustadoras de uma pesquisa realizada pelo Instituto Fuller em 1991 sobre pastores. Tá? E aí nós vamos falar algum resultado. Observe que esse estudo ele é de 1991. Então, já estão quase 30 anos aí, já essa estatística foi feita. E ela é até assustadora. Eu acredito que hoje ela tem até aumentado devido ao mundo de estresse que nós vivemos. Mas vamos a ela, alguns números aí interessantes. Vai estar aqui do lado aqui no nosso slide, mas eu vou estar lendo aqui para ficar mais de frente para vocês e vocês vão acompanhando aí pelo slide aí aquilo que nós vamos falando, tá bom? 90% trabalham mais de que 46 horas por semana. 96% dos pastores eles chegam a trabalhar mais de 46 horas semanais. Ele não tem um horário para entrar, não tem um horário para sair, mas ao longo do dia ele está trabalhando. Ele está ou cuidando de alguém, ou preparando estudo, ou enfim, são diversas atividades, socorrendo alguém. Tá? Um exemplo agora são 2 horas em ponto. Ó. Eu estou aqui desde quase 9h30
preparando para gravar para os irmãos esse estudo. Ontem, já preparando isso, ficamos o dia inteiro, eu e o presbítero Salmeiro, e hoje de novo. Então, são tempos que são levados e a gente não tem um registro de hora, mas trabalha assim, chega de 90%, trabalha mais de 46 horas semanais. 80% acredita que o pastorado afeta negativamente a sua família. Ele entende que acaba impactando a sua família de forma negativa, tá? O fato dele ser um pastor. Vamos ver aí na questão da esposa e dos filhos, vocês vão ter uma compreensão melhor. 63% afirma que a expectativa da igreja cria problemas na família. Por quê? Porque a igreja olha para o pastor e muitos acham que o pastor não é um homem comum. E o pastor é tão comum como qualquer outro, com grandes problemas ou tantos problemas quanto qualquer irmão. E aí a expectativa que é criada em cima dele traz até o problema para a própria família dele, tá bom? Porque a cobrança ela é muito forte. 94% sente pressão para ter uma família ideal. Aí ele quer que a família dele seja o modelo da igreja, porque as pessoas criticam qualquer deslize que a família possa dar, e então o pastor ele acaba cobrando mais da sua família, então ele acaba sentindo essa pressão. 77% acham que a esposa sente pressão muito forte para ser modelo para as famílias da igreja. A mulher dele tem que ser o modelo ideal, porque senão é a mulher do pastor, tá? 33% afirma que o pastorado coloca em risco a existência de sua família. Tem muitas famílias aí que estão sendo destruídas de pastores, porque não conseguem ter esse equilíbrio aí, irmãos. Ele começa na cobrança muito forte e a família não aguenta a pressão e, afim, acaba se desfazendo a família, acaba colocando em risco a existência dessa família. 75% passaram por uma crise grave de estresse, pelo menos uma vez durante a carreira ministerial. Isso é uma realidade, irmãos. Volte e meia você tem algum pastor aí passando por um momento de estresse profundo aí devido à carreira ministerial, tá? 50% sentem-se incapazes de executar todas as demandas do trabalho. É tanta coisa que às vezes ele se sente incapaz de poder atender todos os irmãos ou todas as necessidades, atender tudo aquilo que o ministério também exige, tá bom? 90%, irmãos, olha só, 90% sente que não foram adequadamente treinados para liderar com as exigências do cargo. Por mais que ele faça uma escola teológica, por mais que ele se prepare, quando ele chega na realidade do dia a dia, ele vai ver que ainda falta muita coisa para que ele possa exercer. O grande consolo que nós temos diante disso é que nós cremos que a nossa capacidade vem de Deus. E a Bíblia fala muito sério disso, que a nossa capacidade vem de Deus. 70% afirma que o seu amor próprio decresceu. Ele mesmo tem um problema com ele mesmo, conflito, amor próprio. 40% tem um sério conflito relacional com um membro, tá? De sua congregação, pelo menos uma vez por mês. Sempre tem rola um estressinho, uma discussãozinha aqui, um desentendimento, tá? Pelo menos 40% acredita nisso. 33% confessa ter se envolvido com algum tipo de comportamento sexual inapropriado com alguém da igreja. Isso é um perigo muito grande, tá? Acaba-se, irmãos, emocionalmente muito envolvido. Às vezes é um problema que se está tratando, às vezes é uma falta de vigilância. Então o pastor tem que estar sempre vigilante, sempre atento a tudo que possa acontecer. 33% acaba confessando, nesse caso, o envolvimento. 70% não possui um amigo íntimo. É difícil, irmãos, principalmente nós que mudamos muito, de você criar um relacionamento de amizade, de ter uma amizade íntima. Porque hoje eu estou hoje aqui, pego uma amizade com alguém, amanhã eu vou lá para longe e a distância acaba não que deixe de ser amigo, mas não acaba sendo uma amizade íntima, que é o caso aqui. E às vezes não tem o outro lado, que muitas coisas que você ouve, você não pode estar conversando com as pessoas. Então você sente essa falta, essa necessidade. Somente 2 de 10 pastores, apenas 2 de 10 pastores, acabam bem a carreira ministerial, tá? Então, se você olhar aí, é 20% só que acaba a carreira ministerial bem, tá bom? Falando aí das esposas, olha só, das esposas. 64% não tem tempo para cuidar de si mesmas. As esposas não têm tempo para cuidar de si mesmas. 64% também, 64%, sente que os membros cobram mais da esposa do pastor. Ela sente essa pressão de cobrança também. 64% também sente um segundo plano em relação ao ministério do marido. Por quê? Porque a chamada é do marido e indiretamente ela está em segundo plano. Mas às vezes a falta de ter uma compreensão e de carinho das pessoas acabam influenciando mais aí nesse sentimento, tá?
55% das irmãs, das esposas de pastores, não têm amigas com quem abrir o coração. É difícil, irmãos. Porque se ela abrir o coração e de repente a pessoa demonstrar que é confiável e não for confiável, ela causa um problema muito sério dentro da igreja. Porque ela conversa com uma pessoa e daqui a pouco a história, a mulher do pastor disse isso, a mulher do pastor, e aí é um problema muito sério. Então elas não têm amigo com quem abrir o coração. 40% sente-se pressionado pelo marido por causa do ministério. O marido acaba pressionando, é uma realidade. Nós exigimos bastante das nossas esposas. 27% consomem medicamentos antidepressivos ou similares. Eu conheço algumas que já tomam remédio, é um fato. 18% tem mágoas e inimigos por causa do ministério do marido. Ou ouviu alguma coisa, ou por alguma situação que aconteceu, ficou com alguma mágoa por causa do ministério do marido. Vamos ver em relação aos filhos, só para os irmãos compreenderem aí e terminarmos essa parte das estatísticas. 58% dos filhos sentem-se pressionados pelo pai por causa do ministério. Ele se sente pressionado por causa do pai em relação ao ministério. 45% sente-se pressionado pelas mães por causa do ministério do pai. Então ele tem pressionado pelo pai e pressionado também pela mãe. 33% dos filhos têm mágoas ou inimigos por causa do ministério do pai. Ou porque viu alguém falando mal do pai e não é a realidade, ou porque tomou dor de alguma situação, enfim, que possa ser que também o pai tenha errado, mas é pai, e aí ele teve algum litígio aí, e aí acaba tendo inimigos por causa do ministério do pai. 42% não tem amigo com quem abrir o coração, se sente retraído, não tem essa confiança para abrir o coração. 42% gostariam de mudar de igreja, 42% dos filhos, irmãos, pensam em mudar de igreja. E aí você veja só, essas estatísticas são arrasadoras, só lembrando que ela é de 1991. Elas mostram como é a luta de muitos pastores e suas famílias e de como eles precisam de ajuda, irmãos. Então, você pode ser um ajudador do seu pastor. Nós vamos falar um tópico daqui para frente daqui a pouco, falando do cuidado com o pastor. Mas você precisa cuidar do seu pastor e da família do seu pastor. E quando você for pastor, Deus vai levantar alguém para estar cuidando de você. Continuando aí, falando ainda sobre o pastor e a sua visão no reino de Deus, nós vamos para o item que vai falar do pastor como mordomo de Deus. A palavra mordomo, ela é oriunda do latim, que é major domus. Ela, para vir para o português, ela vem de major domus do latim. Porém, ela tem o mesmo significado da palavra que é do grego. Lá no grego, ela já é chamada de oikonomos. Tá? Oiko quer dizer casa e nomos quer governo e administração. Já o major, em latim, significa maior ou principal. E domus, casa. Ou seja, casa no caso aí, casa, entrei numa redundância, né, irmãos? Mas casa no sentido aí de tudo que contém nela, tá? Dessa forma, irmãos, assim sendo, o mordomo é o principal servo que administra a casa do Senhor. Então, o mordomo, na verdade, é o administrador da casa, tá? Quando as pessoas falam assim de mordomia, fulano vive na mordomia. Para nós, hoje, a palavra mordomia, ela entra no sentido até de pejorativo. Por quê? Porque a mordomia, o que as pessoas estão associando a essa palavra? Que quem vive na mordomia vive bem. Porque quem vive numa casa do seu Senhor, e aí lá do oriundo, de quando veio a palavra, era ele que experimentava a comida do seu Senhor, bebia o vinho do seu Senhor. Ele era o primeiro para ver se tinha algum veneno. Então, ele comia do bem e bebia do bem e do melhor. Ele tinha essa mordomia, morava numa casa boa, num palácio. Então, essa palavra começou a ser associada de quem vive na boa, é um mordomo. Mas, na verdade, a origem, né, a etimologia da palavra, ela traz um sentido de que mordomo é aquele que administra a casa, ou é o principal da casa na questão de servo, de serviço. Tá? E nós temos que entender que para nós, o sentido para nós na vida espiritual, que mordomo é o principal, como está ali na parte preta, é o principal servo que administra a casa do seu Senhor, tá bom? A Bíblia vai nos dar alguns exemplos aí, e nós vamos citar 2 exemplos de mordomos que se destacaram por seu temor a Deus e pela grande fidelidade ao Senhor. O primeiro, Eliezer, que foi lá em Gênesis capítulo 24 e 2, e também Josué, Gênesis capítulo 39, versículo 4 ao 6. Os irmãos conhecem tanto a história de um como o outro. Tá? O mordomo, ele é fiel. O mordomo fiel é aquele que submete à vontade divina nos sentidos. Primeiro, no ganho, no possuir, no usar, no investir, no ofertar. Implica num exercício de reconhecimento
de fé e de obediência àquilo que está estabelecido pelo Supremo Deus. Ou seja, ele vai entender que ele está submetido à vontade divina, à vontade de Deus, na questão do que ele ganha, na questão do que ele possui, do que ele usa, tá? No que ele investe e também do ofertar na casa de Deus. O mordomo, ele entende isso, ele tem esse reconhecimento, tá? Ele reconhece isso. Tá? Ainda no próximo slide, para os irmãos entenderem melhor. Ele diz o seguinte: o pastor, ele, como mordomo de Deus, ele reconhece tudo o que possui, foi concedido pelo próprio Deus. Ele tem esse reconhecimento. É a vida, os dons ministeriais, a saúde, o tempo, os talentos, os bens materiais e também os bens espirituais. Enfim, tudo procede da bondade e da imerecida graça de Deus. Tudo vem do próprio Deus. Então o pastor, ele tem que ter a consciência de que a graça de Deus que ele recebeu para o uso do Senhor. E ele deve administrar para a glória do Senhor. E é essa administração que se chama mordomia cristã. Ainda dentro desse tópico 4, o pastor e a sua visão do reino, nós vamos falar um pouquinho sobre o aspecto da mordomia. Tá? Nós vamos falar de 11 aspectos aí da mordomia e depois vamos falar aí da prática da mordomia cristã. Tá bom? Então o primeiro aspecto aí da mordomia, vocês vão acompanhando no slide aqui, mas eu vou lendo aqui para facilitar, tá bom? Vocês podem acompanhar que vai estar aqui do lado. Também está na apostila de vocês. Tá? Primeiro aí, a mordomia cristã ou administração é um dos aspectos mais importantes da vida cristã ministerial. A administração das coisas de Deus, a mordomia, essa doutrina que ensina tudo isso, é um dos aspectos mais importantes. Há muitos hoje sofrendo ou não trabalhando direito porque não tiveram ensino, não tiveram a doutrina a respeito da mordomia cristã. Tudo, irmãos, quando você estuda sobre mordomia, nós já estudamos no curso, ela fala até de questão financeira, questão de tempo, questão de... em todos os aspectos. A mordomia, a doutrina da mordomia, ela é muito importante para a vida daquele que quer servir a Deus e principalmente para o pastor. Tá? 2. O ensino bíblico é um ensino bíblico que reconhece Deus como o Senhor e dono absoluto de todas as coisas. Na mordomia cristã, o aspecto dela vai mostrar que Deus é o que domina todas as coisas. Tá? Ele é o dono absoluto, nós somos apenas servos dele administrando esses bens que ele confia em nós. Terceiro, também é um ensino, irmãos, que reconhece o pastor e os demais obreiros, não só o pastor, mas os demais obreiros, como responsáveis pelo uso do recurso que recebeu de Deus. Seja ele recurso espiritual, seja ele recurso financeiro, qualquer tipo de recurso que provém de Deus para o reino, nós estamos servindo ao Senhor. E eu vou dizer um pouquinho mais ainda, não só do reino, mas também da vida pessoal. Tá? 4. Negligenciar a doutrina e prática da mordomia cristã produz obreiro mal formados. E aí a gente vê alguns, infelizmente, não estou aqui criticando ninguém, estou falando de fato, de obreiros mal formados, porque negligenciou a doutrina da prática da mordomia. O obreiro que quer ser um bom obreiro, que tem uma boa formação, uma das coisas que ele precisa aprender é sobre a questão da mordomia cristã. Tá? São desconhecedores dos seus privilégios e das suas responsabilidades. Uma vez que não conhece, não sabe como agir diante dessas questões, tá bom? 5. Mordomia é usada na Bíblia figuradamente para ilustrar o papel de ministro de Deus como os mais diretos administradores do negócio de Deus na terra. É o sentido figurado, que se é o reino de Deus na terra, precisa de pessoas para administrar. E o que faz a mordomia, o pastor, ele entende essa mordomia, trabalha isso, estuda, são ministros de Deus para cuidar dos bens de Deus aqui na terra, desse reino que nós estamos falando, o pastor e a sua visão de reino. Tá? 6. A mordomia cristã está fundamentada no caráter de Deus e também na convicção de que é ministério de Deus. Então, o fundamento dessa mordomia cristã é o caráter do próprio Deus e a convicção de que o ministério é de Deus. E aí deve refletir no seu viver, nas atitudes e no caráter do seu próprio Deus, observando aí o caráter do seu próprio Deus aí e refletir isso na sua forma de agir e exercer essa mordomia. 7. A mordomia cristã é uma doutrina que proporciona ao ministério de Deus uma perspectiva global e administrativa da sua vida como dispenseiro de Deus. A perspectiva ela não é local, ela é global e administrativa como um dispenseiro de Deus. Nós somos chamados para ser dispenseiro de Deus e precisamos entender a doutrina
da mordomia cristã para exercer isso com excelência. 8. A mordomia também trata-se do uso da vida, dos dons, dos talentos, do tempo, dos bens materiais que Deus colocou nas mãos dos obreiros para eles administrarem. Falei um pouquinho agora antes aí, tá? Quando você estuda a mordomia cristã, só enfatizando um pouquinho mais, você aprende que até o seu tempo, tudo aquilo que está na sua mão, você está para apenas administrar, que tudo pertence a Deus, tudo é de Deus. 9. A mordomia cristã exige prestação de contas. Nós vamos falar daqui para frente aí, mais alguns tópicos para frente dessa questão. Pela quantidade e pela qualidade, bem como pelo resultado da administração. Temos que prestar conta, e a mordomia cristã vai nos exigir essa prestação de conta. Prestar conta diante dos homens, prestar conta diante de Deus. Nós vamos estudar daqui a pouco esse tópico aí, guarda aí que a gente vai falar um pouquinho mais dele à frente, enfatizando um pouquinho mais, tá? 10. Mordomia cristã deve ser avaliada antes que venha o tempo da prestação de contas, e aqui em relação ao próprio Deus. Então, cabe a cada ministério de Deus autoavaliar-se e buscando descobrir as falhas e procurar corrigi-las. Ou seja, nós falhamos, irmãos, nós somos perfeitos, nós somos seres imperfeitos buscando aquilo que é perfeito. E aí na nossa caminhada ministerial, a gente vai cometer algumas falhas, alguns erros, e nós precisamos de tempo em tempo parar, avaliar, fazer uma autoavaliação para corrigirmos o erro e fazermos aquilo que é correto para que Deus possa se agradar de nós. E 11, a última aí dos aspectos da mordomia cristã, é quando um mordomo falha em sua responsabilidade, é rejeitado e o seu senhor levanta outro em seu lugar. Meu querido, isso é fato. Se não fizermos a coisa da forma certa, Deus vai levantar outro em nosso lugar. Eu quero aqui citar em Efésios, a carta que João escreve, as 7 cartas da igreja da Ásia. A igreja de Efésios, o Senhor fala que tenho contra ele porque deixaste o primeiro amor. E aí em seguida ele fala assim, lembra de onde caíste? E ele considera então, irmãos, que o cair, que a falta do primeiro amor é uma cair. Ele diz assim, se não arrepender, eu vou tirar o castiçal. O castiçal simboliza ali a igreja. Se não se arrepender e voltar ao primeiro amor, o Senhor vai tirar da igreja. Ou seja, nós, quando mordamos a igreja e falhamos ou fazemos algo que está falho diante de Deus, que não está correto diante de Deus, na forma de administrar, de cuidar do serviço do Senhor, temos que tomar um cuidado, porque senão o Senhor nos tira e coloca outro em nosso lugar, mas Ele vai sempre querer um mordomo fiel para estar exercendo aí essa mordomia, tá bom? Nós vamos falar também, irmãos, no próximo item aí, a prática da mordomia cristã. Ao praticar a mordomia cristã, os ministros de Deus reconhecem. São 8 pontos aí que eu quero falar com os irmãos aí. O que o ministro reconhece ao estar praticando aí a mordomia cristã? Primeiro, a precedência do eterno sobre o secular. Deus vem antes de qualquer coisa, antes das coisas, ou seja, o próprio Deus está acima das coisas deste mundo. O reino de Deus está acima das coisas do homem, tá? A precedência, aquilo que vem antes do eterno sobre o secular, sobre a nossa vida, as coisas cotidianas, tá? Segundo, a supremacia, estar acima de tudo e de todos, supremo. Supremacia do espiritual sobre o material. O espiritual tem que estar acima, não o material acima. E às vezes a gente coloca o material acima, irmãos. Tem que tomar cuidado. Terceiro, a transcendência do divino sobre o humano. Vai além da nossa compreensão, transcende a nossa compreensão, transcende tudo. O divino está além daquilo que é humano, tá? Quarto, a responsabilidade de encarnar profeticamente os valores eternos no mundo secular e materialista. Eu preciso ter essa responsabilidade de encarnar essa profecia, entender que esses valores estão acima das coisas seculares e materialistas do mundo que vivemos, tá? Quinto, a necessidade de administrar o material com o mesmo senso de responsabilidade do espiritual. Eu não posso administrar o material com o senso de responsabilidade acima do espiritual. Pelo contrário, eu preciso ter esse equilíbrio para que o espiritual esteja igual, se possível, um pouco acima ainda da questão do material na administração disso, de administrar aquilo que Deus tem nos dado. Sexto, que sua prática significa buscar e penar nas coisas que são de cima. Nós precisamos buscar as coisas que são de cima, nas coisas que pertencem a Deus. A nossa busca é as coisas de cima. As demais coisas elas serão acrescentadas. Tá? 7. Que a mordomia cristã é também um privilégio que Deus lhe concedeu para lhe dar vitória sobre o egoísmo e sobre a cobiça.
vai aflorar o egoísmo, o ego vai ser inflamado, a cobiça pode vir, irmãos. E eu preciso entender que eu tenho que prestar conta diante do meu Senhor. Qual é o meu Senhor? O Senhor Deus. Então a mordomia, ela vai me levar a ter um entendimento que é um privilégio eu fazer tudo certinho para chegar diante de Deus e prestar conta, e não há nada do que venha me condenar. E 8, o último, que a mordomia cristã aprofunda o seu amor pela obra de Deus e o seu vínculo com o reino de Deus. Essa é uma das características que nós precisamos reconhecer, que a mordomia, o serviço ao Senhor, vai nos levar a ter um amor mais profundo por Deus e também um vínculo maior com o seu reino. Vamos para o próximo item? Dentro desse mesmo tópico, o pastor e a sua visão do reino, o item próximo é o pastor e a prestação de contas. Tá? Está ali no próximo slide. Nenhum pastor deve trabalhar sem ter que prestar contas a ninguém. Por outro lado, todos os pastores devem ter alguém sobre eles com quem deve prestar contas. Isso é importante, irmão, porque nós vamos ver ao longo aí que quando você tem alguém para prestar conta, você tem uma responsabilidade maior, porque você tem que prestar conta, você está se protegendo diante disso, tá? Vamos lá. Diante dos homens. Então, primeiro, diante dos homens. A primeira entidade em que o pastor tem que prestar contas é a igreja que ele dirige. Então, ele presta conta aos irmãos que dirigem, tá? Depois, diante do ministério local ou regional. E depois, diante da sua convenção. Só diante disso, irmãos, entenderem nosso âmbito ministerial, nós prestamos conta, o que é de uma congregação ao pastor setorial presta conta regional presta conta ao ministério de uma forma geral, a diretoria do ministério, ou o próprio pastor presidente, tá? Só para os irmãos terem ideia de como que funciona, tá? Sobre esse assunto, irmãos, de prestação de contas, o pastor José Gonçalves escreveu o seguinte, eu vou ler aqui que fica mais fácil para mim, tá? Mas vocês podem estar acompanhando aqui no slide. Diz assim, um dos líderes espirituais que mais exerceu influência no meio evangélico, através do seu ministério e por causa do seu caráter íntegro, chama-se Billy Graham, conhecido de todos, Billy Graham. Olha só que coisa interessante. Nos Estados Unidos fizeram um levantamento minucioso da sua vida, da vida de Billy Graham, e não encontraram nenhuma mancha moral, nada que pudesse, irmãos, estar manchando ele moralmente. E um dos segredos dele, desse homem irrepreensível, que não tinha do que ser repreendido, é que ele nunca aceitou exercer o seu ministério sem prestação de contas. Então ele sempre prestava conta. Quando foram fazer uma investigação sobre o ministério dele, não encontraram nada de errado, porque era um homem que estava dentro daquilo que era necessário. Por quê? Porque ele sempre prestou conta, nunca aceitou nada sem ter que prestar conta. Tá? Uma vida sem transparência contribui para o aumento da corrupção. Se não tem transparência, alguma coisa obscura, acaba tendo aí a corrupção, infidelidade, abuso de recursos alheios. Você está sempre lidando com recursos de outras pessoas, tem que ter um cuidado muito grande. Tá? Principalmente quando se trata de líderes que não prestam conta. É uma necessidade de prestarmos conta. O pastor que exerce o seu ministério sem dar contas a ninguém, corre muitos riscos, tem que tomar cuidado, tá bom? Vamos ver então os benefícios da prestação de conta. Nós vamos falar de 3 benefícios aí na questão da prestação de conta. Primeiro ali, prestar contas dificulta que ceda uma tentação de errar. Conforme você está prestando conta, para você errar é mais difícil, porque você tem alguém que você está prestando conta. Todos nós temos pontos vulneráveis ao pecado. Todos nós estamos sujeitos. Quem está em pé, cuidado que não cai, tem que estar atento. Segundo, prestar contas produz prudência e cautela. É prudente e é cauteloso. Os momentos em que ninguém está nos observando são os mais de interesse do diabo. Por isso, a consciência da prestação de contas ajuda muito. Então, eu preciso prestar contas, você tem um cuidado maior. Isso vai estar te protegendo. Eu olho isso como uma proteção, meu irmão. Sinceramente, eu olho como uma proteção. Terceiro, a prestação de contas produz confiança. Conforme você vai prestando conta e você vive uma vida correta, vai gerando mais confiança. Tá? Para construir a confiança é necessário tempo, transparência, lealdade e verdade. Tá? Por essas razões aqui expostas, essas 3 razões aqui, o obreiro nunca deve aceitar viver isoladamente. Tá? O sábio Platão, ele escreveu ou declarou da seguinte forma: uma vida não examinada não é digna de ser vivida. Nós estamos sempre sendo examinados. Tá? Também, além de prestar conta diante dos homens, também nós prestaremos conta diante de Deus. E isso nós temos respaldo bíblico. Tá? Na parábola do mordomo infiel, que foi acusado de dissipar os bens
do seu senhor, lembre-se que ele foi chamado e o seu senhor perguntou-lhe, ou lhe perguntou, como queira, que é isso que eu ouço de ti? Dá conta da tua mordomia. Então ele teve que prestar conta ao seu senhor. Tá? E aí é um exemplo bíblico de que nós vamos prestar conta diante de Deus. Por tudo que Deus nos deu para administrar, terá que haver um acerto de contas, tá? No final. Sempre haverá prestação de conta. Um outro ponto aí bíblico para nós entendermos ainda. Na parábola dos talentos encontramos este mesmo ensino. Todos tiveram que comparecer na presença do seu Senhor para prestar conta. E o texto vai dizer o seguinte, lá em Mateus 25 e 19. E muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então todos nós vai estar prestando conta. Os ensinos aí para a prestação de contas, alguns exemplos bíblicos e alguns pontos aí para a gente observar. Tá? Está contido no Antigo Testamento, Eclesiastes, depois se vocês quiserem conferir, capítulo 11, versículo 9 e capítulo 12, versículo 7. Está contido então a questão de prestação de conta no Antigo Testamento. Está contido nos ensinos do próprio Cristo, Mateus 25, 19. Está contido nos ensinos dos apóstolos, Romanos 14, 10, 2 Coríntios 5 e 10 e Hebreus 13, 17. Tá? Isso faz parte do senhorio e da soberania divina. A prestação de conta faz parte disso, do senhorio e da soberania divina. Produz maior responsabilidade dos ministros de Deus. Você vai ter um cuidado maior com aquilo que você administra. Tá? Dá ao ministro uma maior convicção de que ele é um servo. Ele vai sempre lembrar que tem um Senhor acima dele. E também dá ao ministro uma maior visão do que é eterno. Ele projetando aquilo que ele vai alcançar do Senhor, se ele se permanecer firme no propósito. Tá? E também liberta o obreiro da visão terrena e materialista das coisas. Ah, não, eu posso conquistar isso, alcançar isso se eu fizer isso. E aí nós temos as referências, 2 Coríntios 4, 18 e Hebreus 11, 26 e 27. Então, irmãos, o ensino da prestação de contas, ele é essencial para a vida do pastor, para aquele que tem a sua visão de reino de Deus. Indo para o último tópico aí da nossa aula de hoje, dentro do tema do tópico o pastor e a sua visão do reino, melhor dizendo, indo para o último item, né? A atitude das ovelhas para com o pastor. O relacionamento pastor-igreja, igreja e pastor, é um dos mais lindos aos olhos de Deus, esse relacionamento. Porque trata-se da comunhão dos santos, do verdadeiro povo de Deus. A Bíblia dá mandamentos aos crentes em relação aos pastores. Vamos ver alguns pontos aí? Quais são os mandamentos? Falando aí de 5 mandamentos aí que o Senhor manda para que o povo cuide do seu pastor, que observe isso, tá? Primeiro nós encontramos em Hebreus, está ali, capítulo 13, versículo 7. Lembrai dos vossos pastores, tá? Precisa ser lembrado nas orações, precisa ser lembrado no aniversário dele, tá? Que ele é um homem normal, sujeito também às mesmas fraquezas. Lembra do seu pastor, não se esqueça do seu pastor em momento algum, tá? Próximo aí, capítulo 13 também, versículo 17 de Hebreus. Obedecei a vossos pastores. A obediência à liderança é a prova de que os crentes são mesmo ovelha. Quando você obedece ao Senhor, você obedece ao seu pastor, você está obedecendo ao Senhor. E mostra como que você realmente é ovelha, tá? Hebreus 13 e 17 também fala, sujeitai a vossos pastores. Tá? Por que essa sujeição? Porque eles são autoridades, e você precisa ver isso, que o pastor é a autoridade que Deus estabeleceu na igreja. É importante, irmãos, nós observarmos ele como autoridade. Quando você tem o seu pastor como autoridade, você obedece ao seu pastor. E o texto ainda vai dizer porque ele velam pelas vossas almas, pelas almas do crente. O pastor se preocupa com a alma sua todos os dias, de todos os crentes, mas ele se preocupa também com a própria alma e dos crentes. Eu costumo dizer que o pastor vai prestar conta, o irmão vai prestar conta da sua própria alma, o pastor vai prestar conta da alma dele e das pessoas que ele cuida, das ovelhas que ele cuida. Então, sujeitar os nossos pastores, porque eles são autoridade e também velam pela sua alma. 1 Tessalonicenses 5 e 12. Reconheçais os que trabalham entre vós. Novo slide aí, ó. Os que trabalham em vós. A palavra reconhecer aqui, ela aqui tem o sentido de ser legítimos, reconhecer como legítimo, verdadeiro, autêntico. Tá? Também significa distinguir, recompensar, ser agradecido. Se você substituir essas palavras, você vai ver que encaixa muito bem. Tá? Recompensar os que trabalham entre vós, seja agradecido com os que trabalham entre vós. Enfim, é um lado de você reconhecer e ter como legítimo esse pastor
no meio dos membros. Tá? Ainda mais o último ponto aí das atitudes das ovelhas para o pastor é que o tenhais em grande estima e amor. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 3. O sentido original de grande estima é máxima estima. Tá? Significa extravasar, ser excessivo, abundar, possuir um grau maior de amor. Então ame o seu pastor, estime a ele bastante, porque é bíblico, é de Deus isso. E por que de tudo isso? Porque os pastores são os mais diretos representantes de Deus por causa da obra espiritual que fazem, pois um trabalho tem implicações para a eternidade. O trabalho que um pastor faz, o que uma pessoa secular faz, ele vai ter um âmbito terreno. O trabalho de um pastor é o resultado para toda a eternidade. Então, ame, tenha estima ao seu pastor, cuide do seu pastor, trabalhe ao lado do seu pastor, some com ele, porque se Deus amanhã confirmar um chamado teu para o pastorado, Deus também vai levantar uma pessoa para que esteja com você. Amém? Aqui, irmãos, nós estamos encerrando a nossa aula, terminando aí essa apostila. Eu vou estar providenciando a nova apostila, para que a semana que vem nós possamos já ter a nova aula, seja aqui na igreja ou seja através aqui da internet, tá bom? Fiquem atentos ao nosso grupo do WhatsApp. Quero agradecer a atenção de todos vocês, agradecer ao Salmir que está me auxiliando aqui no trabalho. Deus abençoe cada um e que possa recompensar grandemente a vida de cada um dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu dar a bênção apostólica para a Mamara não puxar a minha orelha, né? Estende as tuas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo seja com todos, e todos digam amém. Deus os abençoe em nome de Jesus.